ponto importante que, inclusive, a nossa apostila, ela destaca, e acho que e vale, né, a gente olhar a importância dessa questão, é sobre a questão da maturidade, né? Maturidade. O que é isso? De novo, vamos recorrer lá aos dicionários para a gente ter uma boa definição. Não é a gente inventar a definição, mas olhar qual a definição dentro do dicionário. Diz assim, ó, maturidade. Efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Ou seja, chegou o ápice do desenvolvimento, não tem mais o que desenvolver. Maturidade comportamental, maturidade mental e aí vai. Momento do que se encontra no último estágio do desenvolvimento. Evolução, maturidade das artes plásticas. Espaço de tempo de uma vida compreendida entre a juventude e a velhice. Outra definição, comportamento ou modo particular da idade adulta ou madura, jovem com excesso de maturidade. E tem outro dicionário que fala que é o estado, né, ou a condição do quê? Condição de uma estrutura, ou de uma forma, de uma função, ou de um organismo, num estado adulto. Condição de plenitude de arte, ou seja, estado de arte, é o que é a expressão que geralmente se usa para falar, olha, isso aqui atingiu a perfeição, não tem como melhorar, isso aqui é o melhor que se pode fazer, né? É a condição da plenitude em arte, do saber ou da habilidade adquirida. Bom, isso aqui são as definições do dicionário, né? Que, obviamente, o dicionário está dizendo, essa é a definição, vamos dizer que esse é o sentido efetivo da palavra, né? Agora, para efeitos práticos aí para o nosso pensamento, vamos pensar aqui assim, ó. Eu peguei algumas coisas que o meio secular, né, peguei na internet daqui, olha, 10 características de uma pessoa madura. Aí colocou aqui, ó, cada um é um site aqui colocando o que é. Tem coisas aqui que a gente acha que faz sentido, tem outras coisas que a gente acha que está muito fora, que na verdade está na contramão da maturidade, segundo a visão cristã, né? Mas, de repente, você pode olhar com mais calma aí em cada um desses pontos e você pode apontar aquilo que você acha que de fato corresponde à maturidade cristã e aquilo que é a maturidade segundo a ótica secular. Tá? Aqui, vamos lá. Nós já passamos por esse texto de Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, né? E vamos falar mais uma vez. Diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. E cheguemos à maturidade. Que forma a gente chega na maturidade? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, quando a Bíblia diz sobre maturidade, nós temos a plenitude, nós estamos colados ali no caráter, no modelo de vida, de pensamento de Jesus Cristo. Então Jesus é a nossa referência de maturidade. Se nós não estivermos usando Jesus como referência, a gente tem que adotar o modelo secular do mundo no que diz respeito à maturidade. E aí talvez você vai começar a viver disso daqui, né? E infelizmente muitos cristãos, eles desenvolvem toda a maturidade dele dentro desses planos, desses pensamentos aqui que são lá do meio secular. A gente lê lá em 1 Timóteo, do capítulo 1 e versículo 5, eu coloquei em duas traduções aqui. E diz assim, ó, é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, ora, o fim do mandamento
é a caridade de um coração puro. Ele está colocando aqui a definição. Por que ele estava escrevendo? Ora, o fim do mandamento, se daquilo que eu estou escrevendo, é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Em outra tradução ele diz, o objetivo dessa instrução é o amor que procede, que nasce, que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, o apóstolo Paulo, quando ele está tratando aqui com Timóteo, obviamente, logicamente, ele está tratando sobre a questão da maturidade, né? Timóteo era um jovem pastor, né? E Paulo, sabendo dos desafios que ele enfrentaria, Paulo está tentando contribuir para o atingimento de uma maturidade, né? E é onde ele coloca alguns alicerces, algumas estacas, alguns pilares que vão definir isso. Dentre eles, né, um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E aí, quando a gente fala de fé, obviamente a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, né? Que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e também a prova das coisas que não se vê. Outra tradução, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E por último, ora, a fé é o firme fundamento. Faltou um R aqui. Fundamento. Então ele usa, essas traduções, elas usam duas palavras, certeza e fundamento. Se a gente parar e pensar em fundamento, o que é o fundamento? Fundamento é o que sustenta tudo. Eu lá na minha chácara, eu acabei de fazer a fundação, ou seja, é onde eu vou construir as paredes, porque em cima das paredes vem o telhado, e aí vai. Então, é uma parte fundamental. Ora, a fé é o fundamento, é o alicerce, é a base para as coisas que se esperam e também a prova das coisas que não se veem. Eu tirei ainda do livro lá de Timóteo, eu transcrevi isso daqui da mensagem, né, a Bíblia, a mensagem, a introdução aos livros de 1º e 2º Timóteo, que está lá na página 1694, que diz assim, ó, e aí a importância, né, a advertência para a importância de existir líderes maduros. Diz assim, ó, uma reflexão, os cristãos levam muito a sério a crença de que, quando se reúnem para adorar e servir, Deus está presente de modo soberano. E aí ele concorda, realmente, presente e absolutamente soberano. Deus cria, Deus orienta, Deus é quem salva, Deus é quem cura, Deus é quem corrige, Deus é quem abençoa, Deus é quem chama e Deus é quem julga. Com uma liderança pessoal e tão abrangente dessa natureza, né, que está falando de Deus, qual o lugar da liderança humana? Se Deus ele já tem tudo planejado, qual é o nosso papel nesse negócio? Então, assim, acho que isso é um bom convite para uma reflexão, de novo, de que nós estamos servindo como servos, né? E à medida que a nossa maturidade cristã ela nos faz entender a soberania de Deus, que Deus é quem faz tudo, né? Aqui, de novo, ele tá elencando aqui, olha, né? Acho que ele foi bem direto. Deus cria, o homem não cria nada, Deus orienta, e se nós orientamos alguma coisa é pela orientação de Deus. Deus é quem salva, nós não salvamos ninguém, a gente tenta conduzir as pessoas ao conhecimento da salvação através de Cristo. A gente também não cura ninguém, quem cura é Deus, quem corrige é Deus, quem abençoa é Deus, quem chama é Deus e quem julga é Deus. E qual que é o nosso papel, então, como líderes? É entender tudo isso e aplicar na nossa vida, primeiramente,
e conduzir as pessoas também para esse conhecimento. A nossa apostila ela chama atenção para 3 pontos no que diz respeito à maturidade da nossa fé. E aí eu coloco lá, a nossa maturidade é medida pela nossa fé. Fé madura não se abala. Está escrito lá na apostila, fé madura não se abala diante da apostasia. Então vamos lá, o que é abalar? É amolecer, é perder a resistência, é perder a força. Isso é se abalar. Quando alguém se abala porque ele amoleceu, porque ele perdeu a resistência, porque ele perdeu a força. Diante da apostasia. O que é apostasia? Ato de renunciar, abandonar a fé. Então ele está dizendo que a fé madura, ela não se abala diante da apostasia. Na contrapartida, a fé imatura, ela tende sim a se abalar diante da apostasia. Aí eu peguei aqui, né, só para a gente refletir. Você já ouviu falar de alguém que foi salvar outra pessoa que estava se afogando e ela mesma morreu afogada? Você já ouviu falar de alguém que foi separar uma briga e acabou brigando também? Você já ouviu falar de alguém que saiu para ajudar e acabou precisando de ajuda? Então, ou seja, quando a nossa fé ou a nossa capacidade ela é pequena, ela é pouca, nós estamos expostos ao efeito daquilo que nós estamos combatendo, do pecado, por exemplo, né? A fé madura não se abala diante da apostasia. Nós vemos tantas coisas acontecendo e líderes, infelizmente, embarcando no mesmo caminho, na mesma direção, né? E ele acredita até que com a boa intenção de querer lá e ajudar, mas ele não estava preparado, a sua visão ainda estava muito distorcida, a sua fé ainda está muito fragilizada, estava abalada e por isso ele acabou cedendo. Tem tantos casos que não faz nem vem ao caso a gente comentar aqui, né? Outra coisa que diz, a fé madura também mantém-se estável em face da ganância. O que é estável? Também é uma coisa firme, segura, é uma fé que não varia, inalterável, invariável, ela não varia. É uma fé que se mantém constante, que perdura, duradoura. É uma fé que obteve estabilidade. Isso é uma coisa estável e não instável. Instável é aquilo que está variando o tempo todo, né, que muda de acordo com as circunstâncias. Agora, aquilo que é estável, ele não se abala, ele não se mexe, ele não varia, né? E a ganância, a gente define lá também, o dicionário define, é o desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. É a ânsia por ganhos exorbitantes, altivez e cobiça. Aqui a gente pode entender como é sendo tudo aquilo que de alguma forma atrai o desejo do homem, né? O desejo exacerbado de ter ou receber, quer seja dinheiro, quer seja prazer, quer seja benefício, qualquer coisa que venha satisfazer o seu desejo, né? A ânsia de ganhar, de ganhos exorbitantes, né? Então, isso é proveniente de uma fé instável, mas a fé estável, a fé madura, ela não cede, né? Aqui não tinha muito o que dizer pelas definições, mas também ele chama atenção. A fé madura permanece confiante, independente da circunstância. A provisão vem de Deus, o cuidado é de Deus. Se a gente voltar aqui, é o que a mensagem ela diz, é o Deus, né, é a confiança de que Deus é o que cria, é o que orienta, é o que salva, é o que cura, é o que corrige, é o que abençoa e é o que julga, né? E para nós isso é muito importante na nossa liderança, porque a nossa fé ela é
posta, ou a maturidade da nossa fé, ela é posta à prova o tempo todo. Às vezes em coisas pequenas. Hoje nós estamos lidando aí com a questão do coronavírus, né? E as implicações que isso traz para a igreja, nas reuniões, na relação entre as pessoas, né? Como é que nós vamos conduzir a igreja daqui para frente, né? Então, a nossa fé, ela vai determinar o que nós vamos fazer, né? Nós podemos e devemos confiar em Deus, mas nós precisamos tomar algumas iniciativas. Agora, quando as iniciativas elas se desprendem da vontade, da confiança em Deus, né, aí a nossa fé é sinal que ela não está madura. Porque como nós lemos, nós vimos aqui, ela se mantém estável, ela não muda com a circunstância, né? Ela é confiante, independente de qual seja a circunstância. Então, para nós, é importante a gente olhar para a nossa fé e para a nossa maturidade, né? Para que a gente consiga manter dentro dos padrões que o Senhor nos chamou.